Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Clídis Aragão e o meu sinal na comunidade surda é... Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre apreciação estética e estilo na nossa aula de língua portuguesa. Muita atenção e vamos lá para a minha, a sua, a nossa hora de aprender. Você já deve ter percebido que eu adoro cantar uma música, ou ainda não. Hoje eu trouxe uma muito legal para começar a nossa aula de hoje. Se você sabe cantar, me acompanhe cantando aí da sua casa, tudo bem? A música é assim, ó. Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar, minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar. Completando os sentidos, tenho as mãos para pegar e os bracinhos bem compridos pra mamãe eu abraçar. Gostaram? Essa música fala dos 5 sentidos e hoje nós vamos usar muito os nossos sentidos, principalmente a visão, para apreciar poemas visuais. Quando pensamos em poemas, lembramos de um texto todo organizado, formal e bem perfeitinho. Esse é um estilo de poesia, mas você sabia que não é o único que existe? Existem os poemas visuais. Vamos aprender mais sobre esse tipo de poema? Poema visual é uma expressão poética informal que valoriza os efeitos visuais, ou seja, sua estrutura, forma e imagens. Essas imagens completam o sentido do poema, dando maior expressividade a ele. O poema visual utiliza-se de um formato diferente para expressar a ideia principal. Muito interessante, não acham? Vamos ver um exemplo de poema visual? O título do poema é Xícara. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Autor, Fábio Sexugi. Um belo poema, crianças. Mas você viu alguma imagem? Não, né? Fiz assim para que você consiga identificar a diferença, pois agora vou mostrar o mesmo poema em formato visual. Vejam comigo aí na telinha. O mesmo poema, Xícara, de Fábio Sexugi, mas dessa vez em formato visual. Vamos lê-lo novamente? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Você consegue me dizer qual imagem as letras do poema estão formando? Isso mesmo, uma xícara. Afinal, o poema fala de uma xícara de café. Por isso, se chama poema visual, pois brinca com as palavras, formando a imagem que representa a poesia. Além da imagem, tem uma outra coisa muito interessante nesse tipo de poema. Ele também é capaz de trazer uma experiência sensorial e uma sensação de movimento. Vamos ver novamente? Observe e responda aí onde você está. Esse café está quente ou frio? Você consegue me dizer isso só olhando a imagem que o poema formou? Isso mesmo, ele está quente. E isso é perceptível, pois nós temos as letras em forma de vapor. Agora observem o sentido da leitura dessa parte do texto. Você percebe que ela é feita nesse sentido. Isso acontece para dar movimento ao texto, como se fosse realmente o vapor saindo da xícara de café. Vamos ler o último verso? Existe coisa mais gostosa? Aqui no final, o mais interessante é que o ponto de interrogação, além de indicar uma pergunta, forma a asa da xícara de café. Você está conseguindo ver? Muito legal! Viu como esse poema ficou muito mais expressivo? Estou vendo que você gostou. Vamos ver outro exemplo? Da mais tenra infância. Na noite que promete insônia, fecho meus olhinhos e conto carneirinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Autor, Fábio Bahia. Muito legal esse poema. Fala sobre o quê? Isso mesmo, sobre a hora de dormir. A gente conta carneirinhos. Qual será que é o formato verdadeiro desse poema?
Você consegue imaginar? Vamos ver? Olha que legal! Você consegue identificar que figura as palavras estão formando? Isso mesmo, formou a imagem de olhos fechados. E os números são como se fossem os cílios desses olhos. Vamos ler novamente o texto? Na noite que promete insônia, fecho meus olhinhos e conto carneirinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Autor, Fábio Bahia. Você está conseguindo perceber como esse tipo de poema traz uma característica única para cada texto e destaca o tema que o poema trata de forma direta? Muito interessante. Dá para imaginar muitas coisas legais. Eu vou mostrar mais um poema para você, mas dessa vez já vai estar no formato de poema visual. Antes da leitura dele, você terá que me falar sobre qual tema ele trata, tudo bem? E aí, você consegue perceber sobre o que esse poema se trata? Gato? Será que é sobre o gato? Vamos fazer a leitura? O nome desse poema é Felino Feliz. Para conseguir minha atenção, será difícil. Porém, se a conquistar, terá todo o meu charme. Afinal, não é à toa que me chamam de gato. Fábio Bahia. Acho que você já conseguiu perceber que o poema visual, além da escrita, traz a construção de uma imagem que reforça a mensagem do texto. No poema visual, as palavras podem formar imagens. Mas será que é possível as palavras formarem a imagem de outra palavra? Pode sim, e eu vou lhe mostrar como. Olha só. O que será que este poema do Fábio Bahia quer transmitir? Vamos ler? Divino, Criador de todas as coisas, benevolente, eterno, infinito, onipotente, único, onisciente, onipresente, suprema essência e sapiência. Você consegue perceber que nesse poema o autor utilizou as palavras para formar outra palavra? Com as palavras do texto, nós conseguimos ler de forma bem clara a palavra Deus, que é o termo principal desse poema. Vamos observar as palavras e frases que o autor usou nesse poema? Divino, Criador de todas as coisas, benevolente, eterno, infinito, onipotente, único, onisciente, onipresente, suprema essência e sapiência. Nesse poema, o autor está descrevendo o que significa Deus para ele. E para transmitir a mensagem de forma clara e direta para o leitor, ele utilizou esse recurso visual, escreveu Deus com as palavras do poema. Sabe o que é mais legal? As imagens formadas podem ser parecidas, não tem problema, desde que o poema seja diferente. Quer ver? Chocolate quente. O cheiro que toma de assalto. Nossas narinas. Um mar de saliva inunda a boca. E na mente, a imagem recorrente. Chocolate quente. Autor Fábio Bahia. E nesse poema podemos perceber que as palavras estão formando a imagem de uma caneca e fazem o mesmo movimento do vapor, assim como o poema que lemos no início da nossa aula. Consegue perceber a semelhança? Mas no poema Xícara, o autor, Fábio Sexugi, fala de uma xícara de café. E nesse poema, o Fábio Bahia fala de uma caneca de chocolate quente. São infinitas as possibilidades e um poema mais interessante que o outro. Você gostou desse estilo de poema? Eu adorei, deu vontade de sair fazendo vários poemas visuais. Mas antes disso, eu tenho certeza de que você está preparado para a nossa hora da atividade. Vamos ler um poema visual sobre boa música. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Autor Fábio Bahia. Qual das imagens abaixo melhor representaria o poema que você acabou de ler? Será que é a imagem da alternativa A, que é um lápis? Ou será que é a imagem da alternativa B, um rostinho feliz?
Será que é a imagem da alternativa C, uma nota musical? Ou será que é a imagem da alternativa D, um clipe de papel? Lembrando que o título do nosso poema visual é Sobre Boa Música. E aí, você já sabe qual alternativa responde a nossa pergunta? Isso, muito bem, a alternativa C, a nota musical. Vamos ver como fica o nosso poema nesse formato? Olha que legal! Ficou bem bonito, né? Vamos para a atividade 2. Leia o poema visual. Cair, às vezes, é o melhor aprendizado. Fábio Bahia. Responda, por que a palavra cair está representada dessa maneira? E aí, você sabe me dizer por que a palavra cair está representada dessa maneira? Isso mesmo, para imitar o movimento de queda. Muito bem, você está sempre atento a tudo nas nossas aulas. Parabéns! E antes da aula de hoje acabar, vamos relembrar o que aprendemos. Preste muita atenção, que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, nós cantamos a música Os Sentidos e descobrimos que poema visual é uma expressão poética que valoriza os efeitos visuais, ou seja, sua estrutura forma imagens. Apreciamos e exploramos o poema visual chamado Xícara, do autor Fábio Sexugi, e muitos outros poemas do autor Fábio Bahia. Eu fiquei muito encantada com cada um deles. De qual você gostou mais? O meu favorito foi o do gato. E agora a nossa aula terminou, mas não fique triste. Antes de ir, tenho mais um poema visual para você. Sorria! Se não há um largo sorriso envolvido, então não há o que é preciso. Cada dia sem riso, um dia sem sentido. Fábio Bahia. Na próxima aula teremos muito mais aqui no Aprender Além da Escola. Tchau, tchau!